Alô pessoas, eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Aparentemente hoje é o dia do desastre, eu fiz um vídeo antes disso que a Kate tentou explodir o vídeo inteiro. E aqui estamos nós, eu já comecei o vídeo esbarrando coisas, mas enfim. Hoje vamos falar de animes que por esta eu não esperava. Que são, assim, animes que tiveram umas situações que eu fiquei tipo... minha nossa, nunca ia imaginar isso. Então, esse é o vídeo. Então, os animes não se conectam bem por gênero, ou tipo, ou por alguma situação, mas porque em algum momento eles surpreenderam com alguma informação. E é claro, esse vídeo vem carregado de spoilers, então eu vou deixar aqui na descrição o nome dos animes. Então, se algum desses animes você não viu e tem alto interesse em ver, talvez seja bom você ver primeiro antes de ver isso aqui pra você vai levar um spoiler ou ir pulando, sabe? Pra, tipo, ver só a parte de tal anime que você já viu, pra você não levar um spoilerzão, porque esse vídeo vai ser carregado de spoilers. Então, dado o aviso de spoilers, corra quem quiser, fique quem puder. Então, vamos para o vídeo. O primeiro anime dessa lista é um que não podia faltar, que é o Decadence. Decadence é um lançamento de julho e uau, que plot foi esse? Acho que todo mundo que comentou Decadence no YouTube falou alguma coisa sobre isso, porque a gente tava lá num esquema em que o mundo tem os Gadols, que são tipo sabe quando você tá vendo Mecha e sempre tem uma raça bizarra de alien atacando a humanidade? Esses são os Gadols. E a gente tem os humanos que moram numa estrutura gigante de metal móvel. E não tem só os humanos, tem outras raças chamadas Gears. E os humanos são tratados como Tankers. E esse pessoal todo vive nessa estrutura e eles produzem assim pra estrutura e tudo mais. Só que os Gears costumam ser o pessoal que luta contra os Gadols. Por quê? Porque os Gadols atacam essa estrutura gigante. E aí a gente vê um pouco as coisas na visão de uma Tanker que quer lutar contra os Gadols lá fora. Alguns Tankers fazem isso, mas são muito poucos. A maioria dos Tankers fica dentro da estrutura e não sai. Então assim, é um trabalho e tanto, é bem perigoso e ela quer muito isso. Só que tem um problema. Ela não tem uma mão e talvez com a mão ela não consiga ser aceita no negócio, porque ela tem uma estrutura de metal com 3 dedos e isso dificulta na hora de manejar o equipamento. E ela tentou se alistar, mas pelo visto ela não foi aceita. E aí ela é colocada pra limpar cocô de Gadol da lataria. E é assim que começa o anime. E aí você tá tipo, uau! Eu quero saber mais desse mundo, eu quero saber se ela vai conseguir, como ela vai conseguir, o que ela vai enfrentar pra isso. E aí você tá lá tranquilo e do nada o anime quebra e vira um negócio 100% diferente. Que aí a gente descobre que o chefe dela não é o chefe dela. Tipo, ele parece um tanker, mas ele não é um tanker. Ele na verdade é... Eu não sei nem o que é aquilo, mas a gente descobre que várias pessoas dentro de Decadence não são o que parecem, elas são tipo shares de anime. Então o chefe dela, ele tem aquela aparência porque ele entra num jogo e aquele é o avatar dele. Então aquilo tudo é um jogo pra eles. Os Tankers são de verdade, os Gadols são criados em laboratório, então eles são criados pra dar diversão pros Gears e os Gears são jogadores de Decadence. Então pra eles aquilo é um jogo, os Tankers podem perder a vida ali, mas os Tankers são um extra do jogo, tipo, você pode interagir com uma raça em extinção, que são os humanos. Então os Gears não existem, eles são tipo, eles são avatares de pessoas que estão jogando, e essas pessoas não são humanoides, parecem robôs. Então tipo, cara, o que aconteceu? Tipo, que anime é esse? Eu não tava assistindo isso. Então esse acho que foi um dos maiores choques que eu levei até hoje. E esse é Decadência. Isso foi tipo no segundo episódio, não é um spoiler pesado, foi no segundo episódio. Então assim, por aí você já sabe que você vai levar alguns sustos e reviravoltas com Decadência. O próximo anime da lista é o Jibaku Shounen. E eu não vou falar de uma situação em si, mas eu acho que o anime todo foi uma surpresa, por causa que, ao ver o visual desse anime e ler assim que ele tá como comédia e tudo mais, você fica assim, ok, vai ser algo divertido e engraçadinho, só que Jibaku Shounen surpreende por situações que, tipo, tá leve, aí de repente tá divertido, aí volta tá leve, aí começa a ficar tenso, e aí de repente tá muito tenso, porque ele lida com assombrações. Então, pra pessoa virar assombração, ou às vezes o efeito que alguma assombração causa, fica muito pesada, coisa de, você pisou na escada, você morre, que não sei o que, tô caçando as partes de tal assombração, e a gente sabe que o Hanako, que é a nossa assombração principal, tem uma história pesada por trás, então toda vez que tá falando da história dele, o clima fica tenso. Então é um anime que você entra achando que você vai ver uma comédia leve, e aí você vê, em vários momentos,
um clima bem engraçado, bem divertido, bem leve. Só que tem uns momentos bem tensos e o anime surpreende nessa vibe. Porque o timing dele é muito bom e é um negócio que você não tava esperando. Então ele acaba sendo bem surpreendente, não em uma situação específica, mas em como ele controla bem o clima e como ele muda 100% de 5 minutos atrás eu tava rindo e agora eu tô tensa. Então, Shibaku Shounen vira uma caixinha de surpresas em termos de sensações. O próximo anime da nossa lista é o ID Invaded. Eu gostei bastante desse anime, então tem vídeo dele, ele vai aparecer em outras listas, então eu gostei bastante desse anime. E a surpresa dele também vem no primeiro episódio, assim como Decadence vem no segundo, quando ele vem no primeiro episódio. Porque você chega lá, você tá perdido, o cara tá perdido, o protagonista tá perdido, ele fala, eu sei que o meu nome é Sakaido e eu sei que eu sou um detetive brilhante. E é isso que ele sabe sobre ele. Só. E, claro, pra completar, assim, a vibe estranha, tá faltando parte do corpo dele. E aí ele junta as partes do corpo dele de uma maneira muito bizarra. E aí ele vê que uma menina está morta e ele tem que descobrir o que aconteceu com a menina, que matou a menina. Só que acontece que isso não é a realidade, senhoras e senhores. Aquilo é um mundo feito. É um poço de ID, como eles chamam no anime. E eles jogaram alguém na vida real, na nossa realidade, dentro desse poço que é criado, baseado na mente e na vontade assassina de um serial killer. E o que ele vai descobrindo e vendo dentro desse poço ajuda os policiais a pegarem um serial killer na vida real. Então, todo o primeiro episódio você tá começando a entrar ali no anime, você não tá entendendo, o protagonista não tá entendendo, e aí, pá! Aquilo não era de verdade, aquilo era um negócio feito, e aquele poço de ID era do serial killer que o pessoal tava caçando na vida real, e a gente descobre que o Sakaido é uma pessoa de verdade. Tipo, o nome dele não é Sakaido, aquilo é um personagem, e ele entra e esquece tudo pra poder resolver o caso do serial killer. Pra poder, assim, entrar com mente limpa e se concentrar no caso. Então isso é muito bizarro. E a gente descobre que além disso, além dele ser uma pessoa 100% diferente na vida real, ele tá preso ali. Porque pra você entrar no poço de ID, você também tem que ter uma vibe meio serial killer. Então, uau, onde isso vai? A história foi bem mais... Eu imaginava uma investigação, assim, sempre meio tenso a investigação, mas eu não imaginava que o negócio ia criar essa profundidade, porque tivemos serial killers e, é claro, o protagonista que tinha uma história pesadíssima por trás. Então foi tipo, só do poço de ID já foi uau o suficiente. Depois você descobre que o cara que é bonzinho dentro do poço de ID, na verdade, tá preso na vida real. E você fica, uau! E aí você descobre a história da família dele. Aí tipo, uau! Quantos tapas um anime pode dar em você? Mas o de você descobrir que o poço de ID não era a realidade do anime, porque você tá acostumado com tanta coisa estranha, você notar com que você entra falando assim, ok, é assim que esse mundo funciona, e ele vai... Já achei que ele ia recuperar as memórias dele, que ele tinha perdido, a gente descobrir algum tipo de acidente, e não, aquilo não era a realidade, aquilo era um poço de ID. Caraca, aquilo foi estranho. O próximo anime da nossa lista vai ser Another. Another é um anime bem antigo, e pra quem não conhece Another, sabe aquela cena que passa, toda página do Facebook tem pelo menos um desses, mesmo que seja uma foto bem antiga de por que os otakus não usam guarda-chuva, e aí aquela cena da menina com o guarda-chuva atravessando o pescoço, socorro, cena afliçãozíssima, é desse anime, é desse Another. Então o motivo do pessoal não usar guarda-chuva, brincar que o otaku não usa guarda-chuva, é por causa desse anime. Gente, o pega desse anime é que assim, a gente descobre depois de um tempo que tem um aluno que está morto e não sabe que está morto dentro da sala. Ele voltou, um fantasminha, E aí ele não sabe que ele está morto e ele está dentro da sala de aula, não sabendo que está morto. E por causa que ele tá ali, todo mundo da sala vai morrer. Tipo, não todo mundo, mas muita gente da sala, tanto alunos quanto familiares dos alunos, vão morrendo. Porque é tipo uma maldição. Então, tipo, isso é muito sinistro. E aí, o que o pessoal... A teoria do pessoal, isso é spoiler da braba, é spoiler do plot, entendeu? Isso é spoiler do final do anime. O pessoal descobre que pra parar os acidentes, eles têm que matar o morto. Mesmo porque alguém, anos anteriores, conseguiu parar a maldição, porque sem querer empurrou o cara foi atravessado por uma raiz e morreu. Só que ele não morreu, ele já tava morto, ele era o morto da turma. E o morto não parece zumbizão, não. O morto não sabe que está morto, ele acha que tá vivo. As memórias de todo mundo é alterado, inclusive os registros escolares são alterados. Não tem como descobrir qual é o morto. Como é que eles sabem que tem alguém morto? Tem sempre uma cadeira faltando na sala de aula, e aí alguém tem que sentar numa cadeira arruinada, porque tem sempre uma cadeira arruinada na sala de aula. Arruinada não, faltando na sala de aula. Então eles sabem que tem que colocar uma cadeira extra e aí o morto tá ali. Só que, spoiler da brava, eu tô avisando, a gente descobre que na verdade naquele ano
no ano que a gente tá vendo os personagens tentando resolver e parar a maldição, não era nos alunos que tava faltando uma cadeira, a cadeira que tava faltando era na sala dos professores. Naquele ano, a pessoa que voltou dos mortos era uma professora. E pior, a gente não repara, só se você for muito atento você vai reparar isso, eu não reparei, que a professora é parente do protagonista. Então, tipo... Ou seja, ela já tá morta e eles têm que matar a parente do protagonista pra parar a maldição. Sempre voltava como aluno e aquele ano, por algum motivo, a pessoa que voltou era a professora da turma. Cara, aquilo foi muito louco. O próximo anime da nossa lista é Classroom of the Elite. E esse anime é uma delícia, eu adoro esse anime. E o esquema é o seguinte, nós temos uma escola que corta toda o seu contato com o exterior, sua vida é ali dentro agora, e a escola não é só a sala de aula, ela é toda uma sociedade, tem lugares pra ir, e o dinheiro que você tem pra gastar reflete diretamente no seu desempenho em sala. Só que o desempenho não é dividido por pessoa, é dividido por classe. No começo você só recebe uma grana muito alta, aí você fica achando, posso esbanjar. Só que o que acontece, conforme o pessoal da sala vai se comportando mal, e não falam só de responder o professor, não prestar atenção na aula, ou tirar nota baixa. Não, o que você faz fora da sala de aula, você está sendo vigiado. O que você faz fora da sala de aula vai dar BO e você vai perder pontos pra sala. E os pontos na sala são todos calculados juntos, todo mundo da sala recebe menos dinheiro, chega a ponto de, sabe, você poder receber quase nada ou nada. Então, isso é preocupante. E o pessoal que gastou loucuras quando recebeu aquele bolada de dinheiro, tá sem dinheiro ou tá quase falido. Então, só quem guardou, economizou, que vai conseguir, que tem ainda a quantia da primeira bolada. E aí a gente vai vendo os personagens, principalmente o protagonista, que é bem socorro, eu gosto muito dele. Mas a gente vai vendo os personagens tentando colocar a sala nos eixos, e tem gente que é simples, que são as pessoas mais medianas, mas tem gente que é impossível de lidar, e se a sala toda não ficar nos eixos, não só eles vão ganhando pouco, como eles vão perdendo membros da sala, e a sala tem rank, é A, B, C, D, E, sabe? Então a sala tem rank, então tem várias salas da mesma turma e cada uma tá num nível, e quanto mais alto seu nível, mais você ganha, melhor é. Então, tipo, a gente tá aí acompanhando o pessoal da última sala desse ranking, querendo ultrapassar e chegar a ser a sala A. E esse é o esquema do anime. Isso é importante pra vivência deles e pro dinheiro que eles vão ter lá. Então isso é show de bola. E qual que é o negócio aí? Qual que é a surpresa? Bem perto do final, a gente tá acostumado a ver aqueles protagonistas que não importa o qual rude ele haja, ele é uma pessoa boa lá no fundo, ele é uma pessoa gentil lá no fundo. E é essa visão que mesmo o protagonista se portando de uma forma meio estranha em vários momentos, essa é a visão que você tem dele. Mas essa visão é 100% errada. Porque acaba que ele faz todo um esquema ali na prova final, que também é o spoiler dos elevados. Ele faz todo um esquema que faz você pensar assim, que ele tá fazendo tudo isso pro bem da menina e tal, que é a outra protagonista, que ele tá fazendo isso por ela, porque ele no fundo é gentil e se importa com as pessoas. Mas você não podia estar mais errado. Ele esperou ela passar mal, ele esperou ela desabar, ele se utilizou disso, tipo, ele montou todo um esquema ali pra colocar colocou a turma dele em pânico, convenceu as outras turmas de que a líder era a menina, e a líder era a menina mesmo, que naquela prova eles precisavam descobrir quem tava carregando um negócio de que turma, e era essa menina que tava carregando. Ele esperou ela desabar, ele fez com que ela ficasse assim mais doente do que ela já tava, porque ela não tava muito bem, ele se usou disso, e aí se a pessoa ficasse doente ou machucada ou quisesse desistir, ela poderia. E aí, nesse caso, no caso que se a pessoa tivesse doente ou machucada, a escola permitia que o responsável por carregar o negócio fosse trocado. E aí foi trocado para esse cara, que é o protagonista. E aí ela fala, você fez tudo isso pra me... Porque essa menina é bem... Ela não é muito sociável, né? Fez tudo isso pra me ajudar, pra me, sabe, socializar, pra levar nossa turma pra outros níveis. E não, a gente descobre que não. Aí ela fala daquele jeito meio tsundere, tipo... Mas não é como se fossem amigos e tal, ela fica toda constrangida, é muito fofinho, você não precisa me ajudar, sabe? Tipo, é toda essa vibe, e no final das contas ele deixa claro em pensamento que na verdade ele não tava nem um pouco interessado em ajudar ela. Só que ele tá ali pra chegar, assim, pra sobreviver. Ele precisa chegar a níveis maiores, ele precisa colocar a sala no eixo, porque colocar na sala no eixo é bom pra ele. Então a atitude dele é 100% egoísta, e o anime dá a entender que ele foi usado numa espécie de experiência, que ele é um indivíduo bem anormal, com um tipo de atitude bem anormal. Isso não é esclarecido no anime, infelizmente o anime acaba sem fundo nisso,
Mas é bem chocante quando a gente vê que o protagonista não fez as coisas por gentileza ou por se importar com as pessoas. Foi só porque ele queria, porque era bom pra ele, porque era vantajoso pra ele. E ele usou todo mundo até o último segundo. Aquilo foi sinistro. Foi bem assustador pensar que, tipo... E ele em nenhum momento quis pagar de bonzão. Não, ele só agiu normal. Só que ele usou todo mundo ali até a última gota. E isso foi bem sinistro, porque a gente tá acostumado com protagonistas um pouco mais fofos, né? E mesmo que eles tenham uma atitude pesada, eles costumam ser fofis. E o protagonista de Classroom of the Light não é nada como isso. Então, foi bem estranho, foi bem chocante. Eu fiquei tipo, não! Uau! Tipo, tava usando todo mundo. Aquilo foi muito bizarro. E esse anime precisava de uma nova temporada. É um daqueles que você fica, cadê a temporada nova temporada desse negócio? Porque ele realmente ficou sensacional depois disso. Só que aí acabou o anime, tipo. Bom, pessoal, esses são os animes de hoje. E se tem mais algum anime que te chocou assim numa parte, uau! Se for spoiler pesado, deixa que é um spoiler, por caso se alguém ler seu comentário não levar um tapa sobre um anime que tá querendo ver ou tá vendo, né? Mas se tiver mais algum anime nesse estilo que vocês queiram deixar aí nos comentários, aproveite pra comentar, já que você tá descendo. Deixe seu like, se inscreva no canal e na nossa descrição vai ter as demais redes sociais, pra caso você queira mais conteúdo otaku. Bye, bye!